Os metais têm grande funcionalidade no contexto de qualquer engenharia. A escolha do material na hora da tomada de decisão do projeto depende muito das suas propriedades. Essas vêm do tipo da estrutura e do tipo da ligação desse material. Os metais possuem elétrons livres, o que permite um trânsito rápido de temperatura e calor. Por esse motivo, os metais são um excelente condutor de calor e eletricidade. Além disso, eles são muito resistentes quando tracionados. Isso se deve às suas ligações metálicas, que são muito fortes, as quais mantêm os átomos unidos. Por fim, é necessário citar seus altos pontos de fusão e ebulição, os quais também são resultados de suas fortes ligações. O magnetismo é uma propriedade dos átomos que tem origem em sua estrutura atômica. As propriedades magnéticas dos materiais podem ser classificadas em três tipos: os paramagnéticos, como titânio e alumínio, os diamagnéticos, que são o chumbo e o cobre, e os ferromagnéticos, que são como o aço inox ferrético e o aço carbônico. Como visto no experimento, o ferro foi facilmente levantado pelo ímã. Isso se dá porque o ferro inox ferrético é o mais puro dos aços, contendo apenas ligação com o cromo. O seu campo magnético simula a direção do campo do ímã e permanece assim. Esses possuem grande uso no mercado pelo seu preço e fácil conformação. O metal do experimento, que também pertence ao grupo do aço, é o aço carbono, que a sua base é a ligação do ferro mais o carbono. O carbono, por sua vez, é usado para adicionar dureza ao aço, e pode ser facilmente distinguível dos outros, pois não possui cromo na sua composição, e por isso corrói facilmente, e fica com essa cor meio amarronzada. O titânio, por sua vez, possui os seus elétrons desemparelhados, que quando são submetidos a um campo eletromagnético externo, se aliam, mas que voltam ao normal assim que retirados. Outro pertencente ao grupo dos aços, o austenítico, pode vir a se tornar parcialmente magnético, caso ele sofra um grande esforço mecânico, onde ocorra uma mudança de fase no seu interior. Processamento de metais. As tampas de lata de alumínio são fixadas na lata a partir de recravação. A recravação é definida como a junção hermética formada pela interligação das extremidades da tampa e do corpo de uma lata. A recravação consiste em duas operações. Na primeira, a parte da tampa é torcida sobre o flange do corpo, assim garantindo a sobreposição das duas partes. Na segunda operação, a região da recravação é prensada, impedindo o escape da tampa e promovendo o fechamento hermético. Sendo assim, quando se lixa a parte superior da lata, a parte curva da torção é cortada, assim soltando a tampa do corpo. Além da recravação, ainda se é utilizado selantes entre o metal da lata e o corpo da lata, para melhor vedação. Expansão térmica. Os átomos que são energizados e iniciam o movimento vibratório, fazendo que aumente o volume ocupado. Portanto, à medida que aumenta a temperatura, os metais se expandem, e quando resfria, o material volta ao volume original. Ou seja, em física, podemos dizer que a dilatação térmica é o aumento das dimensões do corpo a partir do aumento da temperatura. Ocorre com quase todos os materiais, no estado sólido, líquido ou gasoso. Dizemos que a dilatação do corpo está relacionada à agitação térmica das moléculas que compõem o corpo, pois sabemos que quanto mais quente estiver o corpo, maior será a agitação térmica de suas moléculas. Quanto mais as moléculas vibram, mais espaço elas precisam para vibrar. Dessa forma, o aumento das dimensões do corpo se dá pelo aumento do espaço entre as moléculas que compõem o corpo. Diante disso, se o aumento da temperatura produz expansão térmica do corpo, uma redução de temperatura provocará a diminuição do volume, e isso provocará a contração do corpo. Leve em consideração três tipos de dilatação térmica: a dilatação linear, que está ligada ao aumento do comprimento do corpo quando ele é aquecido; a dilatação superficial, que está ligada ao aumento do comprimento e da largura do corpo, ou seja, ao aumento em duas dimensões; e a dilatação volumétrica, que está ligada ao aumento do corpo em três dimensões, ou seja, com o aumento da temperatura, o corpo sofre variação no comprimento, na largura e na altura. Fadiga é um fenômeno de ruptura progressiva de materiais sujeito a ciclos repetidos de tensão ou deformação.
O estudo do fenômeno é de importância para o projeto de máquinas e estruturas, uma vez que grande maioria das falhas em serviços são causados pelo processo de fadiga. Esta ocorre devido à propagação de defeitos em materiais devido a ciclos alternados de tensão ou deformação. Inicialmente, as tensões provocam um escoamento localizado, gerando intrusões na superfície. Isto aumenta a concentração de tensões, dando origem a uma descontinuidade inicial. À medida que essa descontinuidade vai aumentando, a mesma pode começar a propagar, gerando uma trinca de fadiga, cujo tamanho aumentará progressivamente até a fratura do componente. No caso do clipe, se a tensão sobre ele fosse aumentada na tentativa de voltá-lo para a posição original, ele iria partir.